Olá, galerinha, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade à explanação da nossa apostila, né, de comunicação, língua, linguagem e fala. Semana passada nós falamos das variedades linguísticas, mais especificamente da variação geográfica, né, ou dos regionalismos. É, Faltou lembrar para vocês que nós já sabemos, né, galera, que a língua ela varia, ela sofre modificações, né? Então, do ponto de vista linguístico, não há nada nessas variedades linguísticas, né, que possam considerá-las boas ou ruins, melhores ou piores, uma elaborada, outra primitiva, uma mais correta do que a outra. Por quê? Porque todas essas modalidades, todas essas variedades linguísticas, elas servem, né, para que seus falantes se comuniquem e interajam com competência. Então, todas essas variedades linguísticas, elas se equivalem. Não existe uma variedade melhor do que a outra, né, do ponto de vista linguístico. Então, dando continuidade à nossa explanação, nós vamos falar hoje das variedades sociais, ou variação social, ou variação diastrática. Bem, acompanhando na apostila de vocês, eu coloquei assim: outra importante dimensão da variação linguística é a social. As chamadas variedades populares são aquelas faladas pelas classes sociais menos favorecidas, enquanto as variedades cultas são normalmente associadas às classes de maior prestígio social, constituindo a referência para a norma escrita. Então, o que vem a ser essa variação social, gente? As variações sociais são as diferenças, né, de acordo com o grupo social onde aquele falante está inserido, tá ok? Então, eu coloquei aqui um conceito para vocês que tem assim: variação social são as variedades linguísticas que não dependem da região em que o falante vive, mas sim dos grupos sociais em que ele se insere. Então, foi o que eu acabei de falar, né? Então, a variação social, ela depende do grupo social onde aquele indivíduo está inserido, ou seja, das pessoas com quem ele convive. São as variedades típicas de grandes centros urbanos, já que as pessoas dividem-se em grupos em razão de interesses comuns, como profissão, classe social, nível de escolaridade, esporte, tribos urbanas, idade, gênero, sexualidade, religião e por aí vai. Então, eu posso dizer para vocês, gente, que em termos sociais, o português falado aqui no Brasil se divide em dois grandes grupos de falares, né? Quais são esses dois grandes grupos de falares? Os que falam português culto e os que falam português popular ou coloquial. Quem são os falantes do português culto? Eu posso dizer para vocês que aqui se inclui os grupos sociais que estão em melhor posição socioeconômica e que por isso mesmo têm amplo acesso à escolaridade, aos bens da cultura escrita e aos outros bens da cidadania, né? E quem são os falantes do português popular ou coloquial? Bom, aqui já se inserem os grupos sociais que estão em situação oposta aos falantes do português culto. Então, quem são esses falantes do português popular ou coloquial? Então, são aqueles grupos, né, que têm pouco ou nenhum acesso à riqueza nacional, né, pouco acesso aos bens da cultura escrita e aos bens da cidadania. Tá? Então, em termos sociais, eu tenho essa divisão bem clara aí, né? Os falantes do português culto, né, que estão em melhor posição socioeconômica, e os falantes do português popular ou coloquial que já estão em situação oposta. Então, vamos ver o que eu tenho aqui, olha. Distinções entre a norma culta e a língua coloquial, tá? Dentro do português culto, né, eu tenho maior cuidado com a pronúncia. Já na linguagem coloquial, eu já tenho uma pronúncia mais descuidada, mais desleixada, né? Eu não estou atento ali às regras gramaticais, às regras da gramática normativa. No português culto, o uso do pronome nós. Já no português coloquial, eu já não tenho essa preocupação, né? Uso
dessa expressão aqui, a gente, né? Em contrapartida aqui com nós, né? No português coloquial, eu tenho expressões reduzidas, né, aí, pois é. Isso já não está presente no português culto. No português coloquial, eu tenho uso de gírias e palavrões. Também no português culto, isso não acontece, tá, galerinha? Então, vamos ver o nosso próximo slide, tá? Norma padrão, e que é a chamada norma prestigiada, a norma culta formal, e a variedade não padrão, que é a linguagem coloquial. Então, eu tenho aqui, olha, na norma padrão é a variedade linguística construída social e historicamente baseada no modo de falar e escrever das classes de maior prestígio social. Estruturas frasais são mais complexas, o vocabulário é mais heterogêneo e maior observância às regras da gramática normativa. Já na linguagem coloquial, eu tenho usada nas situações mais informais do dia a dia, caracterizada pela presença de estruturas frasais mais simples, bem como uma menor observância às regras da gramática. Então, enquanto aqui na norma culta eu já tenho um cuidado maior, né, com as normas gramaticais, isso já não acontece aqui na linguagem coloquial. Também destacam-se vocabulário mais comum, expressões populares e, dependendo da situação, até mesmo o uso de gírias, tá ok? Então, continuando lá na apostila de vocês, eu coloquei assim: a variação de natureza social costuma apresentar diferenças significativas em termos fonológicos. Por exemplo, claro em vez de claro, né? Mulher por mulher. E também diferenças morfossintáticas. Nós fumo por nós fomos, os meninos por os meninos. São essas, na verdade, as diferenças linguísticas que costumam entrar em conflito com a norma oral e com a norma escrita dita cultas. Então, gente, o que a gente percebe aqui, né, que entre os falantes do português culto, né, há uma poderosa escala de valores que coloca o modo deles falarem como sendo o melhor, o superior, o correto, e estigmatiza, ou seja, discrimina o português popular ou coloquial, né, como sendo o inferior, o errado. Né? Logo, os falantes do português coloquial são chamados de incultos e ignorantes, né? Tratamento esse que só vem reforçar aquela situação de discriminação e de exclusão que atinge esses falantes do português coloquial ao longo da história. Aí você diz assim, mas professor, então como é que se pode resolver essa situação? Olha, resolver eu acho meio difícil, mas nós podemos amenizar, né, essa situação. De que forma? Eu digo que nós, como falantes da língua portuguesa, nós temos que nos despir dos velhos julgamentos sociais preconceituosos a respeito do português popular ou coloquial, né? É preciso que nós entendamos que frases como nós fumo, elas cantou, os meninos dançava, pertencem ao português tanto quanto seus equivalentes cultos. Então, se eu disser nós fumo, isso é tão português quanto nós fomos, galera. Por que isso é tão português quanto nós fomos? Hein? Por que é tão português? Porque você conseguiu se expressar e o teu interlocutor, ou seja, aquele com quem você está falando, com quem você está mantendo contato, está conseguindo te compreender. Então, o que eu tenho aí são variedades diferentes, português culto, português popular, com gramáticas diferenciadas. É isso que acontece, gente. Tá ok? Então, vamos lá. Continuando na apostila de vocês, eu coloquei assim. Eu coloquei duas frases assim, olha. As meninas é alta, nós vai sair agora, né? Aí, na outra página, o que observamos nas frases acima são, na verdade, desvios da norma culta, ou seja, da norma padrão, mas que não devem ser consideradas erros de português. Por quê? Porque falar é da essência de todo ser humano.
É absurdo, portanto, dizer que alguém que fala uma determinada variedade estigmatizada, ou seja, discriminada da língua, não sabe falar. O português popular é tão português, ou seja, é tão gramatical quanto qualquer outra variedade da língua. Além disso, ninguém fala sem gramática, né? Sem ter um conhecimento linguístico registrado, ó, aqui no cérebro, né? E se todas as variedades do português se equivalem do ponto de vista gramatical, ou seja, todas são organizadas, faz pouco sentido dizer que alguém fala certo ou errado em sentido absoluto. No entanto, os falantes das variedades linguísticas socialmente valorizadas tendem a considerar erradas as variedades que desconhecem e que são usadas por outros falantes. O conceito de erro merece, portanto, uma reflexão especial, como nós vamos ver mais adiante. Então é assim, galera, todo falante de um idioma, de uma língua, ele assimila, ou seja, ele internaliza a gramática da sua língua. Então, se eu falar frases como, por exemplo, os dois rolou no chão. Para mim, esses cara não é bom de bola. Já vai ter gente apontando o dedo e dizendo, olha, tá errado, a professora tá falando errado. Pois eu posso garantir para vocês, galera, que do ponto de vista linguístico, essas frases elas estão corretas. Oh, elas estão corretas? Sim, estão corretas. Por quê? Porque você conseguiu se expressar e o outro conseguiu entender as ideias expressas por essas duas frases que eu falei aí. Tá? Então, do ponto de vista linguístico, os dois rolou no chão, para mim esses caras não é bom de bola, estão corretas. Tá? Agora, é claro que em relação à norma culta, à língua padrão, né, há um desvio, há uma desobediência, né, da norma culta, da norma padrão. Mas nem por isso devem ser considerados erros de português, galerinha. Ficou entendido, então? Tá? Então vamos em frente aí. O nosso próximo slide aqui, tá? Ainda sobre variedade linguística social, que é essa que nós acabamos de ver aqui. Então aqui, né, eu já falei para vocês que em termos sociais, o português falado no Brasil se divide em dois grandes grupos de falares, né? Os falantes do português culto, né, ou seja, da variedade culta, e os falantes das variedades populares ou coloquiais. Então, eu trouxe exemplos aqui, ó, de algumas falas, algumas frases, em que eu tenho a variedade popular e ao lado a mesma frase na modalidade culta. Tô me sentindo muito mal. Olha, a presença de palavras reduzidas, né? Esse tô seria o que eu estou, né? Como está aqui, olha, estou me sentindo indisposto. É a mesma frase, gente. Você consegue entender tanto na modalidade, na variedade popular, quanto na variedade culta, tá? Tu viu o que ela fez? Tu viu, tá ok? Olha aqui, eu tenho uma discordância, né, entre o pronome tu e o verbo ver. Mas você não conseguiu se fazer entender? Então... Tá? Então, isso é tão português quanto o seu equivalente culto. Olha aqui, tu viste o que ela fez? Tá? Então, na linguagem coloquial, isso aqui é aceito. O que você tem que observar é na hora de escrever, né? Porque na hora de escrever vai te ser cobrado o domínio da língua padrão, né? Da norma culta. O problema é que ele não tem cérebro. Aqui é a mesma frase no nível culto da língua. O problema é que ele não possui cérebro. Nós vive bem aqui, tudo é tão bom, né? A mesma frase aqui, nós vivemos muito bem aqui, é muito bom, tá? Então aqui nós temos uma pessoa com pouca escolarização, ou talvez até nem tenha frequentado um banco de escola, né? Mas o que ela falou, você não conseguiu compreender? Tá na cara que eles não teve peito de encarar o ladrão. Aqui é a mesma frase no nível culto. Obviamente, faltou-lhe coragem para enfrentar os ladrões. Tá? Então, aqui é a variedade linguística social, onde eu tenho os falantes do português popular e os falantes do português culto. Tá ok, galera? Então, agora nós vamos falar de variação situacional ou contextual.
Molhar a garganta um pouco, né? Porque só falar não dá. Então, na apostila de vocês, o número 3 é exatamente a variação contextual, que eu também chamo de situacional. Você certamente já observou como varia seu modo de falar conforme a situação em que está. Quer dizer, nós falamos diferentemente com amigos ou com pessoas desconhecidas, em uma situação familiar ou para um grande público, numa entrevista de emprego ou numa conversa com o vizinho. Na televisão ou no rádio, o modo de apresentar as notícias é diferente do modo de narrar um jogo de futebol, né? E assim por diante. Então, essa variação situacional ou contextual, quando eu falo em contexto, é a mesma coisa que situação, tá? Então, essa variação contextual ou situacional, elas ocorrem de acordo com o contexto ou a situação em que decorre o processo comunicativo. Como assim, professora? Há momentos em que nós usamos o registro mais formal da língua, não é isso? E há outros momentos em que nós usamos um registro mais informal, tá? Então, dependendo da situação onde você se encontra, você usa um registro mais formal ou usa um registro mais informal. Então, coloquei assim, olha, variação situacional, que é a mesma contextual, é a capacidade que tem o mesmo indivíduo de empregar as diferentes formas da língua em situações comunicativas diversas, procurando adequar a forma e o vocabulário em cada situação. Por exemplo, no trabalho, você fala de uma forma, na escola, com os amigos, né? Com a família, em solenidades, no mundo virtual. Então, você vai adequando a sua fala à situação, né, onde você se encontra. Eu costumo fazer uma comparação. Eu digo assim que nós somos verdadeiros camaleões linguísticos. Camaleão, o que tem a ver o camaleão com essa história de variação contextual? Gente, o camaleão, ele tem uma particularidade, né, uma característica. Ele se camufla, não é isso? O que é essa camuflagem? Ele tem a capacidade de mudar de cor, né? Por que ele faz isso? Para fugir dos seus predadores, ou seja, ele se adapta ao ambiente onde ele se encontra. Então, nós, como camaleões linguísticos, nós não falamos sempre da mesma maneira, da mesma forma, mas nós adaptamos o nosso modo de falar ao ambiente onde nós nos encontramos, correto? É por isso que eu faço essa comparação com o camaleão. Então, a fala, ela será mais descontraída, mais coloquial, mais solta, em situações de informalidade, né? Quando nós estamos com pessoas que nós conhecemos, com familiares, com amigos. Ao passo, né, que a fala, ela será mais cuidada, mais policiada, numa situação de formalidade. Correto, galera? Então, voltando lá para a nossa apostila, tá? Eu tenho um quadrinho aí do Agaro Horrível, mas depois vocês leiam com cuidado, né? Mais abaixo eu coloquei assim: analisando a nossa própria maneira de falar, um de nós é capaz de perceber que temos várias maneiras de registrar a língua. A cada momento fazemos uso de um desses registros, né? Lembra que eu falei, né, que há momentos que você usa um registro mais formal e há outros um registro mais informal. Observe, uma criança de 2 anos, quando cai, pode dizer que machucou o bumbum. Sua mãe, ao agradá-la, pergunta: o nenê machucou a bundinha? Ocorrendo um problema mais grave, ao levá-la ao médico, os pais provavelmente diriam que o problema é nas nádegas, tá? E o médico? Bem, ele poderia notar que a dor é na região glútea. Então, percebam aí que bundinha, bumbum, nádegas, região glútea, todas significam a mesma coisa, não é isso? Mas cada uma dessas palavras foi usada em uma situação diferente, tá ok? Então, há momentos, né, em que, devido à relação entre os falantes, ela ser mais descontraída, mais solta, ficaria melhor o uso de uma linguagem que é mais informal,
né, mais coloquial. Porém, há situações em que a relação falante-ouvinte, ela já é mais impessoal, né? Aí, nesse caso, ficaria melhor você usar o quê? Uma linguagem mais cuidada, mais policiada, não é isso? Tá? Então, nós podemos concluir que o maior ou menor grau de conhecimento e proximidade entre os falantes é que vai nos possibilitar o registro de uma língua mais formal ou menos informal e o momento mais adequado de nós utilizarmos. Entenderam, galera? Quer dizer que há situações, há momentos em que você usa um registro mais formal da língua e há outros em que você usa um registro mais informal. Então, olha aqui, variação situacional. Eu trouxe este slide aqui, onde tem um advogado, né? Durante o julgamento, diz assim, olha, suponha que um jovem advogado em um tribunal do júri diga o seguinte a respeito de uma testemunha que acabou de ser ouvida pelos jurados. Então tá aqui o advogado, né? Aqui o juiz, o júri. Então ele fala assim: senhoras e senhores, aceitemos a verdade. A testemunha nada acrescentou aos fatos, já conhecidos por todos. Então, esse falante se expressou adequadamente, uma vez que empregou padrão formal da linguagem, em uma situação formal de comunicação, tá ok? Se, no entanto, ele estivesse batendo um papo com uns amigos a respeito do mesmo fato, ele poderia se expressar assim, né? Que é o nosso próximo slide. Tá? Então, lá naquela situação, ele usou uma linguagem formal, porque ele estava num ambiente que exigia essa formalidade. Agora, ele está aqui entre amigos, num bar, né? Mas olha como ele falaria, né? Os caras, vamos cair na real, a testemunha só enganou. Olha só, então lá eu tenho o registro formal da língua, porque lá naquele momento exigia um registro formal. Aqui ele já utilizou um registro informal, mas para falar a mesma coisa que ele falou lá no tribunal do júri. Compreenderam? Então é isso que eu digo, você adequar, né, a sua fala, a sua linguagem à situação, ao ambiente onde nós nos encontramos. Por isso que se chama variação contextual ou situacional. Então, aqui, olha, nesse caso, ele estaria se comunicando em uma situação informal, usando adequadamente a variação popular da língua. Essas diferenças, formas de uso do idioma por um mesmo falante em diferentes situações de comunicação denominam-se variações situacionais ou contextuais. Tá ok, galerinha? Então, olha aqui. Eu trouxe aqui, olha, tá? Eu trouxe 5 frases onde eu tenho, né, a variação contextual, situacional, no contexto formal e no contexto informal. Então, no contexto formal, é o mesmo assunto que está se falando aqui, da morte de um presidente, né, de um presidente. Mas aqui eu tenho as frases num contexto formal e aqui as mesmas frases no contexto informal. Agora constatamos as nossas suspeitas e temores. O presidente da República faleceu de acordo com o último boletim médico. Lamentamos informar que aconteceu com o presidente a alternativa possível, mas a menos desejada. De acordo com o último boletim médico, ele faleceu. Então, olha o nível culto da língua, né? O contexto formal. A mesma situação aqui, só que no contexto informal. Pelo noticiário, acabamos de confirmar que o homem bateu as botas. Aí, meu irmão, bateram para mim que a autoridade virou presunto. Ah, que peninha, gente. Acabei de saber que nosso presidente foi para o céu. Entenderam? É o mesmo assunto, né, dessas frases, só que em contextos diferentes. Tá? Aqui o contexto formal, aqui o contexto informal. Então, isso que é a variação contextual, a variação situacional, né, da fala. Você adapta a sua fala ao ambiente, né, à situação onde você se encontra. Tá ok, galerinha? Então, aqui novamente, ó, linguagem informal, considerada menos prestigiada e culta,
usada quando há familiaridade entre os interlocutores da comunicação ou em situações descontraídas, tá? Então, como exemplo, fala garoto, beleza? Rola um cinema hoje? Cadê Pedro? Você viu ele? Tá? Então, aqui eu tenho um registro informal da língua. Já que a linguagem formal, considerada mais prestigiada e culta, usada quando não há familiaridade entre os interlocutores da comunicação ou em situações que requerem uma maior seriedade. Tá? Então, aqui as mesmas frases daqui, só que aqui no nível formal. Bom dia, tudo bem com você? Querem ir ao cinema hoje? Onde está Pedro? Você o viu? Compreenderam, galera? Tá ok? Então, vamos falar agora de padronização linguística. Vamos lá, o tópico número 4 da apostila de vocês. Então, eu tenho assim: a variação de maior prestígio que a norma culta, né, a língua padrão. Se há tantas variações em uma língua, qual delas é a ensinada na escola? Por que essa e não as demais? Né? Quem fez essa escolha? Você deve levar em conta que numa sociedade complexa como a nossa e composta por milhões de pessoas distribuídas por um vasto território e envolvidas numa quantidade indeterminada de diferentes atividades, precisa estimular uma certa padronização linguística para que a interlocução ampla e suprarregional possa se realizar sem maiores embaraços, né? Uma sociedade complexa vive atravessada, portanto, por duas forças. A diversidade que lhe é própria tende a multiplicar indefinidamente a variação linguística. Por outro lado, para manter laços integradores, a sociedade precisa desenvolver meios de relativa padronização. Isto é, sem perder a dinâmica diversificadora, a sociedade precisa cultivar e difundir uma certa variedade relativamente isenta de marcas muito restritas do ponto de vista social e regional para ser usada nos meios de comunicação, no funcionamento do Estado, no ensino. Essa variedade, que tem mais prestígio social que as demais e acaba por ser escolhida como padrão a todos os falantes, é a norma culta ou norma padrão ou língua padrão. Tá, gente? Então, nas sociedades complexas, com grande extensão territorial, olha aqui como é o nosso caso, né? E com diferentes variedades da língua, a tendência é seguir o que a gente chama de padronização linguística. E o que vem ser essa padronização linguística, galera? É você escolher uma entre tantas variedades. Vamos imaginar que cada cor dessa, né, é um tipo de variedade linguística. Tá? Então, a padronização linguística é isso, é você escolher uma entre tantas variedades linguísticas para servir de modelo, né, de referência, de padrão para as demais. É você escolher uma dessas variedades, né, uma dessas variedades aqui, de maior prestígio social, com a finalidade, com o objetivo de manter os laços integradores, né, integrar as demais variedades linguísticas. Tá? Para não ficar tudo solto, vamos dizer assim. Escolher uma variedade para ser usada nos meios de comunicação e também para ser ensinada nas escolas. E adivinha, né? Entre tantas variedades aqui do nosso vasto território, adivinha qual foi a variedade linguística que foi escolhida para ser modelo, padrão, referência para as outras? Dou um doce para quem acertar. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Exatamente, foi a variedade padrão, a norma padrão, a língua padrão. Correto, galera? Então, vamos lá. Dialeto padrão, também chamado norma padrão culta ou simplesmente norma culta, é o dialeto a que se atribui em determinado contexto social maior prestígio. É considerado modelo, daí a designação de padrão, de norma, segundo a qual se avaliam os demais dialetos. É o dialeto falado pelas classes sociais privilegiadas, particularmente em situações de maior formalidade,
usado nos meios de comunicação de massa, ensinado na escola e codificado nas gramáticas escolares. Por isso, é corrente a falsa ideia de que só o dialeto padrão pode ter uma gramática, quando qualquer variedade linguística pode ter a sua. O dialeto padrão sobrepõe-se aos dialetos regionais e é o mesmo em toda a extensão do país. Então, a língua padrão, a norma padrão, tá? Ela é a variedade linguística de maior prestígio social. É através dessa variedade que são escritos os documentos oficiais, as notícias de jornais, as revistas, os livros, enfim, quase todo o material que circula socialmente. Tá? É a variedade linguística ensinada nas escolas, né? Daí a importância de nós aprendermos, porque é através do domínio da língua padrão que nós vamos ter acesso à informação escrita. Né? E a nossa integração com o mundo moderno depende em grande parte, galerinha, do nosso domínio da língua padrão. É claro que nós não devemos desmerecer, nunca desmerecer as demais variedades linguísticas, né? Todas elas têm o seu valor, todas elas têm a sua importância. Mas você sabe que num determinado momento vai ser cobrado de você o domínio da língua culta, né, gente? O domínio da língua padrão, da norma padrão, correto? Então vamos em frente aqui, tá ok? Eu coloquei aqui, olha, variedade padrão, né, que é a língua padrão ou norma culta, é a variedade linguística de maior prestígio social, também conhecida como norma culta e norma padrão, usada em livros científicos e didáticos, jornais, revistas e ensinada nas escolas, né, como eu já falei anteriormente, tá ok? Vamos lá, voltando para a nossa apostila. Voltando à questão da padronização linguística, temos que observar, para concluir a questão, que ela não pode jamais ser entendida como visando aniquilar a diversidade, né? A variedade padrão tem de ser vista como uma em meio às demais variedades, né? Tendo finalidades e usos bastante específicos. Em outras palavras, a norma padrão não pode ser vista com o objetivo de eliminar a diversidade, né? As diferenças, de homogeneizar a língua e a cultura, tornar uma coisa só. Deve ser encarada, pensada como um fator de integração social. Então, gente, a padronização linguística, né, que é a escolha de uma variedade, né, para servir de padrão, de referência, de norma para as outras variedades, ela é necessária, tá? E já que se escolheu a língua padrão, ela não pode ser vista como a grande vilã da história. Olha, a variedade padrão, ela surgiu com a finalidade, com o objetivo de eliminar a diversidade, aniquilar as diferenças, tornar a língua homogênea, uma única língua, uma língua uniforme. Não é isso, galera, tá? Qual é o objetivo, né? O objetivo é que o domínio das regras da língua padrão tem por finalidade oferecer ao falante que lança a mão dessa modalidade, ou seja, da língua padrão, condições de usar essa língua padrão de forma adequada, né? De forma adequada, quando for conveniente, quando for necessário, tá? É essa a finalidade da língua padrão, tá? É unir as demais variedades linguísticas, tá? Não deixar aquela coisa solta, tá? Mas ela não veio com essa finalidade, né, de aniquilar as outras variedades. Muito pelo contrário, como eu falei, a finalidade é essa, né, dar condições para aquele falante que for usar a língua padrão, usá-la de forma competente e de forma adequada toda vez que lhe for cobrado, né? Toda vez que for necessário, toda vez que for conveniente. Ficou entendido, galerinha? Então, vamos dar continuidade lá, antes de eu passar aqui para esse slide, tá? Todavia, paradoxalmente, a língua padrão tem funcionado não como um fator de integração, mas de discriminação e exclusão. Ainda hoje temos dificuldade de reconhecer que o português falado no Brasil é caracterizado por uma imensa diversidade e avaliar essa diversidade positivamente.
né? O sonho homogeneizador da elite do século XIX ainda nos persegue, né? Essa elite sonhava com uma sociedade branca e europeia e por isso abominava a nossa diversidade étnica e linguística. Em consequência, negamos legitimidade social a vários falares brasileiros, em especial ao português popular, e os menosprezamos e até os ridicularizamos, né, tratando seus falantes como ignorantes e incultos. Isso é herança de uma elite que temia o vulgo, né? E que, em termos linguísticos, dizia que ele corrompia e destruía a língua portuguesa. Por isso, no momento em que o país se tornou independente e levantou-se a questão da língua padrão, aquela elite desenvolveu uma atitude excessivamente conservadora e purista, né? Fixou um padrão bem distante, né, da própria variedade que ela falava e, para garanti-lo, criou uma cultura do erro que ainda hoje perturba as nossas relações com a língua portuguesa em geral e com a língua padrão em especial. Então, galera, é preocupante, né, que ainda hoje, né, em vez do uso do padrão culto da língua, ele funcionar como um fator de integração social, que seria esse o objetivo, né, ele haja de forma contrária, ou seja, como fator de discriminação e de exclusão. Nós sabemos que o português falado aqui no Brasil, ele se caracteriza por uma imensa diversidade, a gente já viu isso em aulas anteriores, tá? Só que na maioria das vezes essa diversidade linguística, ela não é avaliada de forma positiva. Por quê? Porque ainda existe muito preconceito por parte dos falantes do português culto em relação aos falantes das outras variedades linguísticas, né? Principalmente os falantes do português popular ou coloquial, né? Que são tratados logo como incultos ou ignorantes, tá? Na verdade, o que se criou aqui no Brasil foi a chamada cultura do erro, né? O que seria essa cultura do erro? Onde aquele falante que não observa, né, não segue as regras da norma culta da língua padrão, se diz que ele fala errado, que ele é burro, que ele é ignorante, que ele não conhece a própria língua materna. Só que a questão, galera, não é de erro. A questão é de adequação da linguagem a determinadas situações. Tá? Nós já não vimos isso anteriormente, né? Que o falante ele adequa a sua fala à situação, ao contexto onde ele se encontra, né? Mas essa sociedade, essa elite do século XIX, né? Ela criou essa cultura do erro aí, né? Onde aqueles que não obedecem às normas da língua culta, tá? Eles falam errado, eles não tem nada a ver, tá? Não conhecem a própria língua. Só que não é assim, como eu já falei para vocês, tá? Então eu tenho aqui, olha, variedade padrão e a variedade não padrão. Dentro da variedade padrão, há uma maior preocupação com a pronúncia. Nós, vocês, está bom, não quer, não vou, para, está. Na variedade não padrão, que é a linguagem popular ou coloquial, aqui eu já tenho variações, olha. Nós, vocês, está bom, não vou, tá, pra. Eu mesmo uso às vezes, galera, tá, pra, tá ok? Mas eu sei o momento, né, em que eu vou ter que fazer uso da variedade padrão. É isso que eu quero que vocês entendam, tá ok? Que isso vai ser cobrado de vocês em um determinado momento, tá? Na variedade padrão, nós temos a predominância, né, do uso da forma nós, como por exemplo, nós sempre lutamos muito. Já no coloquial, na linguagem popular, né, se usa muito o a gente, tá? A gente sempre lutou muito. Não está errado isso não, tá? Utilização de marcas de concordância. Por exemplo, dentro da variedade padrão, olha, os meninos vão bem. Eu tenho sujeito, os meninos, concordando com o verbo. Então, tanto o sujeito como o verbo estão em concordância. Todos os dois estão no plural. Tá? Já na variedade não padrão, às vezes há discordância. Olha, os meninos vai bem. Então, veja bem aqui que menino, tá, está no singular. Tá? O sujeito está no singular aqui. Tá?
Aí aqui eu tenho o verbo vai, tá ok? Então aqui no sujeito eu tenho uma discordância, né? O menino aqui não está concordando com quem? Com o artigo os, tá ok? Mas a pessoa não se fez compreender, então, tá? Claro que na hora de escrever, você não vai escrever os meninos, né? Você vai escrever os meninos. Dentro da variedade padrão, mais uniformidade no uso das pessoas do discurso. Exemplo, você sabe que o enganaram, tá? Então aqui eu tenho uma concordância entre o pronome de tratamento você, tá? E o pronome oblíquo o. Já na variedade não padrão, tá? Eu tenho o contrário. Você sabe que te enganaram, tá? Então aqui eu tenho o pronome de tratamento você e o pronome oblíquo te aqui, né? Quando na variedade padrão correto seria usar o o. Mas isso aqui não está errado, coloquialmente é aceito, na fala isso é aceito. Eu já falei para vocês, tem que se perceber, prestar mais atenção na hora de escrever. É por isso que será cobrado de vocês o domínio, né, da língua padrão, da norma padrão. Bom, agora nós vamos falar das variedades não padrão, que é o tópico número 5 da apostila de vocês, ó. Variedades não padrão, aí se inclui gíria, jargão, calão, linguagem coloquial, né? São todas as variedades linguísticas diferentes da língua padrão. Então, todas aquelas variedades que são diferentes da língua padrão, tá? Nós chamamos de variedades não padrão. O que entra aqui? Linguagem coloquial, que é a mesma popular, gíria, jargão, calão, regionalismos. Então, olha aqui. Língua não padrão são todas as variedades linguísticas diferentes da padrão. São válidas e têm valor nos grupos ou nas comunidades em que são usadas. Lembra que eu falei que não existe uma variedade melhor ou pior do que a outra? Todas elas se equivalem. São as variedades linguísticas regionais, a gíria, o jargão. Vamos falar da primeira variedade não padrão, a gíria. Tá? Eu coloquei na apostila de vocês. A gíria é uma das variedades que a língua pode apresentar. É uma forma de linguagem baseada em um vocabulário especialmente criado por um determinado grupo, por exemplo, de rap, funk, heavy metal, surfistas, skatistas, grafiteiros, roqueiros, malandros, etc. Com o objetivo de servir de símbolo para os membros do grupo, distinguindo-se dos demais falantes da língua. Então, a gíria é uma variedade linguística, galera, sujeita a constantes mudanças, a constantes transformações. E ao mesmo tempo que ela contribui para definir a identidade do grupo que a utiliza, às vezes ela funciona também como meio de exclusão dos falantes que não pertencem ao grupo. Porque, na maioria das vezes, né, as gírias, elas são uma linguagem incompreensível. Então, só quem compreende, só quem entende é quem faz parte do grupo. Correto, galera? Tá? A gíria é uma linguagem de época, né? Gírias que eram faladas há tempos atrás, hoje não se fala mais. Assim como as gírias que usamos hoje, que é daqui a algum tempo, né, devido a essa dinâmica da língua, a língua a todo momento está se transformando, vão deixar de ser falada, outras gírias vão surgindo, correto? E um detalhe importante, galera, a gíria, ela só é aceita na linguagem falada, tá ok? Então, olha aqui, a gíria é uma linguagem de caráter popular, criada e usada por determinados grupos sociais ou profissionais. São criadas para substituir termos ou conceitos oficiais, usados tradicionalmente. As gírias são próprias de uma determinada época e muitas vezes deixam de existir quando caem em desuso, né? Quando deixam de ser usadas, que nem os arcaísmos, né? Muitas gírias não são utilizadas por grande parte da população de um país, que acabam sendo incorporadas pelo vocabulário. Muitas gírias são tão utilizadas por grande parte da população de um país que acabam sendo incorporadas pelo vocabulário oficial, fazendo parte dos dicionários. Então, eu digo para vocês também que a gíria é um fenômeno sociolinguístico, vamos dizer assim, que pode ser estudado sobre duas perspectivas. Como assim?
eu tenho as dois tipos de gíria, as gírias de grupo, né, e as gírias comuns. As gírias de grupo, como o próprio nome está dizendo, né, é uma linguagem codificada, né, usada por determinados grupos, né, restrito, vamos dizer assim, a determinado grupo de falantes, tá? E quem está de fora não consegue compreender, tá? Então é uma linguagem pictográfica, vamos dizer assim, é uma linguagem cifrada, é um código que só quem entende são os membros do grupo, tá ok, gente? Tá? Então essa é a gíria de grupo, tá? São usadas por grupos sociais restritos, né? E é interessante também, né, que o uso de termos gírios, vamos dizer assim, ele dá aos membros do grupo, né, aquele sentimento vamos dizer assim, aquele sentimento de confiança, né? A pessoa que usa a gíria se sente o bambambam, se sente o maioral, né? E vai contribuir para a sua autoafirmação dentro do grupo, tá? Quando esses termos gírios, né, eles saem do âmbito do grupo, tá? As gírias do grupo se tornam conhecidas fora do grupo, novas gírias são criadas, que é justamente para manter o caráter, né, o caráter pictográfico, né, o caráter de código, para quem só entenda é quem pertence ao grupo. Tá ok? E o outro tipo de gíria são as gírias comuns. O que são as gírias comuns? Nada mais são do que aquelas gírias de grupo que saíram, se expandiram do âmbito do grupo e passaram a ser conhecidas pela população, tá? Elas passaram a fazer parte do vocabulário, né, do léxico daquela língua, tá ok? Então, eu tenho esses dois tipos de gíria, né? Os gírias de grupo, as gírias de grupo, que é usada só por determinados grupos, tá? E as gírias comuns, que é aquela gíria que todo mundo conhece, tá ok? Vamos lá. Aqui eu tenho um slide onde eu tenho o uso de termos gírios, né? Ontem fui a um sarau supimpa cheio de bossa e de brotinhos. Então eu tenho aqui algumas palavras, né, que são gírias. Ele foi numa balada responsa cheio de mina da hora. Maneiro, o velho tirou a maior onda. Ele disse que o senhor divertiu-se a beça. Aqui ele já está traduzindo o que o outro falou, né? Acho que me sinto a tecla SAP entre gerações, tá? Como eu falei, né? A gíria é uma linguagem de época, né? Então, elas vão deixando de ser faladas com o passar do tempo, né? Com a dinamicidade que a língua possui. Então, o velhinho aqui já não estava entendendo, né? O que o grupo aqui estava falando, porque não são gírias da época dele, né? Na época dele, com certeza, existiam outros termos gírios, tá? Aqui, ó. Eu trouxe alguns exemplos, né? Onde eu tenho gíria, né? O que tá grifado aqui tudo é gíria, olha. Ô, velho, já faz um tempão que eu sou dono do meu nariz. Sempre batalhei, arrumei um trampo, dou um duro danado. Me empresta o carango pra eu sair com a gata hoje? Ah, então, tudo que tá grifado aqui são termos gírios. Com certeza não é da época de vocês, tá? Mas é da minha. Pô, mano, a praia tá só marola, tá? Então, pô, mano, marola. Oi, bofe, quem é aquela mona? Perdeu, mané, o berro tá recheado. Se piar, leva o farelo, morou? Tá? Então, aqui é exemplo de termos gírios, tá ok? Com certeza, daqui a algum tempo, quem usa a gíria, né? A galera que usa a gíria hoje em dia, essas gírias usadas hoje vão cair em desuso, né? Vamos lá. Aqui eu tenho, ó. Cara, tu é muito irado, aê, demais, né? Então aqui o cara falando, usando gíria, né? O garotinho aqui falando com a mãe, né? Mãe, lá no colégio me chamaram de bandido. Tudo bem, filhinho, amanhã a mamãe vai lá reclamar. Aí olha o que ele fala aqui, né? Tá limpeza, coroa, mas faz parecer que foi um acidente. Firmeza, tá? Então aqui o uso de termos gírios. Beleza, galera? Na apostila de vocês há outros, tá? Que depois vocês podem olhar com carinho. Vamos falar do jargão, tá? Gente, não é zangão, tá? Tem nada a ver com o macho da abelha aqui, é jargão, tá?
O jargão é a linguagem específica de um determinado grupo de profissionais que se utilizam de palavras, expressões ou gírias de sua área de atuação, como médicos, economistas, advogados, jornalistas. Então, o jargão é uma linguagem técnica, né, que alguns profissionais dominam. Por exemplo, professores, arquitetos, jornalistas, advogados, economistas, tá, policiais. Então, é uma linguagem técnica. Tá? Não deixa de ser uma gíria, galera. O jargão não deixa de ser uma gíria. Só que a diferença da gíria para o jargão, que o jargão é utilizado por profissionais, tá? E às vezes ele é inacessível a outros falantes da língua também. Porque se você não pertence àquele grupo, por exemplo, um grupo de advogados, tá? Advogado usa muito jargão. Se você não conhecer os jargões usados pelos advogados, você não vai ficar boiando, vamos dizer assim, você não vai ficar de fora, tá? Não vai conseguir entender. Pois é, por isso que ela é excludente, né? Muitas pessoas não conseguem compreender. Então, olha só, linguagem técnica utilizada por profissionais de uma especialidade em comum, logo empregada por um grupo restrito e muitas vezes inacessível a outros falantes da língua. Então, eu tenho como exemplos aqui, ó, a palavra sutura, traqueostomia, cefaleia, prescrição, profilaxia. Algumas dessas palavras, né, é o jargão usado por médicos. Aqui eu tenho variações diafásicas, análises diacrônica e sincrônica, metafonia, tá? Jargão usado pelos professores de língua portuguesa. Vamos ver aqui o que mais eu tenho de exemplos de jargão. Olha aqui. Em relação à dona Fabiana, o prognóstico é favorável no caso de pronta suspensão do remédio. Então, o que está grifado aqui, ó, prognóstico e pronta suspensão, um jargão médico, tá, galera? Militares apreenderam 2 pessoas e farto material numa casa. Segundo o BO, os meliantes investiram contra um agente. Um dos elementos foi conduzido à delegacia, os outros lograram êxito na fuga. Copiou? Então, o que está grifado aqui são jargões usados por policiais. No mês de setembro, o Brasil teve um superávit da balança comercial para compensar o seu déficit no mês de janeiro. Então, superávit e déficit são jargões usados por economistas, tá, galerinha? Então, aqui alguns exemplos, tá? E vamos falar do calão, tá ok? Botei assim na postura de vocês. O calão ou baixo calão é uma realização linguística caracterizada pelo uso de termos baixos, grosseiros ou obscenos, que dependendo do contexto, muitas vezes chocam pela falta de decoro e desvalorizam aqueles que os empregam, tá? Então, gente, o calão é aquela linguagem rude, grosseira, que muitas das vezes tende a ofender, né? Às vezes é uma linguagem obscena, tá? E que por isso mesmo tem que ser evitado. Então eu coloquei assim: o calão é uma linguagem rude e grosseira, de teor obsceno, uma linguagem chula, que é chula, vulgar, né? Ofensiva, usada em situações informais de comunicação. Os palavrões aqui, galera, eles entram aqui no calão, tá? Moro nessa bosta de país, olha. Então aqui isso é um calão. Tô cagando e andando pra tu, tá? Isso aqui é calão. Vai te, tá? Aí isso aqui é calão, tá? Então o calão é essa linguagem grosseira, né? Essa linguagem rude, obscena, tá? Isso empobrece muito, gente, a fala, nem se, né, é o texto de uma forma geral. Então vamos evitar, tá ok, galerinha? Então, com isso nós encerramos a nossa apostila de comunicação, língua, linguagem e fala, tá? Um beijo no coração de todos, obrigada, até o nosso próximo encontro, tá, galerinha?